Olá, tudo bem, gente? Bom, o assunto é barroco. Barroco, nós temos dois autores muito importantes, que é o Gregório de Matos, certo? E é o Padre Antônio Vieira. O Padre Antônio Vieira, gente, ele escreveu muitos sermões, porque ele era um padre. Ele era um padre jesuíta. Veio, né, de Portugal para cá, para catequizar os índios, certo? Então ele acreditava que os índios tinham que ser salvos. Então ele tinha essa missão de salvar os índios, né? Tinha a missão de deixar os índios cristãos. Então, muitas vezes a gente acha que os padres assim, eles não deviam ter feito isso, mas eles acreditavam tanto naquilo, eles achavam que realmente era uma missão, sabe? Uma missão divina para eles. Tanto que eles escrevem isso em alguns momentos. E o padre Antônio Vieira também. Eles escravizam os índios? Sim, mas o próprio padre, em alguns momentos, ele escreve que aquilo não era certo, que os índios deveriam ser respeitados, inclusive as ideias deles, a cultura deles, né? Mas a ambição, né, dos portugueses fez com que faziam os escravos trabalharem para eles, né? Os escravizaram os índios e faziam-nos trabalhar para os portugueses. E os padres, não vamos falar o nome de todos, mas vamos falar o nome do padre Antônio Vieira, em alguns momentos defendia os índios, né? Os documentos que a gente tem não comprovam nada, mas há indícios aqui de que havia muita gente que não gostava daquela ideia de escravidão. Isso é um bom sinal, né? Você tem aqui, gente, o padre Antônio Vieira era um autor, era um padre, era um catequista e era um autor. Era um autor do Barroco. O Barroco era um momento em que o homem se via muito cheio de conflitos. O homem do Barroco, ele era um homem dividido entre alma, né, espírito e corpo, terra, né? Então assim, o mundo, então era o mundo, né, as ideias do mundo e as ideias de Deus, as ideias religiosas. Então, era um conflito muito grande, né? Então, nessa época, havia muitas contradições. Então, você pega um poema, está cheio de contradições, está cheio de antíteses, de paradoxos, porque era muito comum essa ideia de conflitos. Tá? Então, a palavra conflito é a palavra-chave aí. A palavra antítese e paradoxo são as figuras de linguagem que trabalham bastante o barroco. Dentro do barroco, a gente tem uma literatura muito rebuscada, muito cheia de exageros, muito repetitiva, as ideias vão se repetindo, vão se colocando de novo e de novo, por causa desse conflito. Duas características importantes do barroco conceptismo e cultismo, né? Então você tem aí um jogo de ideias, que é o conceptismo, e o jogo de palavras, que é o cultismo. Na prática, dentro do texto, as duas são muito parecidas, tá? Mas a gente consegue separá-las, assim, olhando com cuidado, com algum critério, a gente consegue separá-las. De que jeito? O cultismo vai jogando a gente para ideias, né? Então ele não vai repetindo a mesma ideia no texto, ele vai jogando a gente com ideias parecidas. E o cultismo vai te jogando, assim, vai te repetindo as mesmas palavras, quase que pega o mesmo trechinho e coloca num outro lugar, o mesmo, né, a mesma expressão e vai colocando ali num jogo de palavras, né, aí o cultismo bastante interessante. E palavras
complexas, palavras difíceis, que às vezes a gente tem que pegar mesmo o dicionário para poder entender alguma coisa, certo? Alguns alunos me dizem, professora, eu não entendi nada. Mas tudo bem, que você não entenda tudo, mas você vai entender algumas coisas, tá certo? Então, a gente vai ter, por exemplo, esse sermão aqui, ó, da 60ª, né? Sermão da Quaresma, sermão da quarta-feira de cinzas, que são sermões pedidos nos vestibulares, que vai falar muito ali do homem, né? Que não passa de pó. O homem é pó, porque ele veio do pó, né? Ele vai viver uma vida aqui e para o pó ele vai voltar, certo? Então, ele veio porque Deus fez o homem, né? A partir do barro, a partir da terra, a partir do pó, tá certo? Então, esse pó, né, é que deu origem ao homem. Aí o homem morre, né, vive aqui nessa terra, morre e volta para o pó, para a terra, certo? Então, na verdade, você tem aí uma situação assim, olha, a vida, ela só vale a pena se ela for vivida pensando na vida no céu. Minha vida aqui na Terra só vai valer a pena se eu viver em função disso, tá certo? Senão ela não vale a pena, não vale a pena nem ser vivida, se eu não viver pensando desse jeito, tá? Então, é mais ou menos assim, é mais ou menos nessa linha que a gente tem os sermões do Padre Antônio Vieira, tá certo? Então, a gente vai ler alguns trechinhos, mas é importante que a gente tenha essa ideia dos padres, tá? Existem alguns outros padres também, mas o mais conhecido aí é o Padre Antônio Vieira, tá certo? Eu vou pegar aleatoriamente aqui, gente, um trechinho de um sermão, qualquer um. Peguei aqui um trechinho só para a gente perceber um pouquinho a ideia da linguagem, tá? Aqui, ó, sermão da primeira sexta-feira da Quaresma. Temos hoje em controvérsia os dois mais poderosos afetos e os dois mais perigosos da vontade humana. Tão poderosos que, se a vontade os vence, é, senhora, tão perigosos que, se eles vencem a vontade, é escrava. E que dois afetos são estes: amor e ódio. O amor tem por objetivo o bem para o abraçar. O ódio tem por objetivo o mal para o fugir. E este é o poder universal, que se estende sem limite a quanto tem o mundo. Bom, então, ele está falando aqui de dois sentimentos, né? O ódio e o amor, tá certo? E aí, ele vai, eu já li esse sermão, ele vai discorrendo aí, ele vai mostrando pra gente que se os dois, que na verdade nenhum dos dois tem que estar ligado à nossa vontade. Nenhum sentimento tem que estar ligado à nossa vontade. A nossa vontade não é muito importante. O importante é a gente viver a vida se dedicando a uma vida espiritual, não uma vida terrena, tá certo? Então, é essa linha de pensamento dele, tá? Aí, falando um pouquinho do outro autor que se destaca também nessa época, do Barroco, né? 1600, tá? 1601, a gente tem o Bento Teixeira abrindo o Barroco no Brasil, tá? Com o poema chamado Prosopopeia. Então, ele também é um autor que se destaca, mas ele se destaca porque ele abre o Barroco. Daí, quem realmente firma aí com uma literatura mais, né, mais engajada, aí, mais, vamos dizer assim, mais volumosa até, né, porque é realmente volumosa, certo? É o Padre Antônio Vieira.
Daí, gente, tem um outro autor bastante importante que é o Gregório de Matos, tá certo? Aí eu já estou falando de um outro autor, de um outro estilo, tá? O Gregório de Matos, ele é conhecido como o Boca do Inferno. Ele não faz poesia só crítica. O Boca do Inferno é porque ele é muito crítico, né? Então ele falava algumas coisas muito pesadas em relação aos governantes, criticando a política da época. Então essa crítica, inclusive, né, ele foi aí perseguido aí pela política por causa dessas críticas que ele fazia. Ele também fazia poesia erótica, também fazia poesia lírica e também fazia poesia religiosa. Então ele era um autor com uma temática bastante grande, tá? Escrevia ali os seus sonetos. A gente tem aqui, gente, deixa eu só pegar aqui. A gente tem aqui, olha, uma obra. Peraí, não tá indo. Bugou aqui, peraí. A gente tem aqui uma obra. Ó, essa aqui. Poemas Escolhidos, tá vendo? De Gregório de Matos. Quem escolhe os poemas é esse professor aqui, olha. José Miguel Wisnik. Esse é um professor da USP, né? Então ele escreve esse livro, colocando aqui pra gente uns poemas que ele escolhe. Então ele divide as poesias em satíricas, em líricas e tal, certo? Então é muito importante a gente pensar que o Gregório de Matos, ele é bastante rico no sentido literário da coisa. Tá? Ele vai trazer para a gente uma poesia bastante rica. Os poemas são poemas muito... os títulos, né, são muito longos, assim, ele vai... Por exemplo, tem um título... isso é um título, vou ler para vocês o título de um poema bastante conhecido do Gregório de Matos, que é assim, ó. Juízo anatômico dos achaques que padecia o corpo de república, em todos os membros, e inteira definição do que em todos os tempos é a Bahia. Então aqui ele faz uma crítica bastante intensa aí à Bahia, né? É aquele que vocês devem ter escutado em algum momento já, quando ele fala assim, ó. Que falta nessa cidade? Verdade. Que mais por sua desonra, honra? Falta mais que ele ponha vergonha. E aí vai. Então você tem aí uma poesia bastante crítica, tá? Por isso o apelido dele, né? Boca do Inferno, tá bom? É importante ler as obras desses autores, não são fáceis, ok? Mas é muito importante lê-las, pelo menos entrar em contato com ela, tá? Ler uma ou outra obra para você ter aí uma ideia do que é que eles escreviam naquela época, certo? Século XVII, 1600, né, começa em 1601 e aí vai. Vocês têm então uma literatura bastante rica, mas muito detalhada, assim, cheio de detalhezinhos, né, exageros mesmo, né, repetições. Essa é uma característica do barroco, certo? A gente tem muito que discutir ainda, muito que aprender, mas isso foi uma introdução, tudo bem? Então, leiam alguns poemas do Gregório, leiam alguns sermões do Padre Antônio Vieira, para a gente começar, então, esse estudo, que é lindíssimo, viu, gente? É uma literatura muito rica, tá? Beijo!